bem, crianças? Bom estar com vocês na nossa escola dominical, nesse dia de Páscoa, muito especial, quando comemoramos a ressurreição de Jesus, quando ele faleceu, ele morreu, foi sepultado, mas ressuscitou ao terceiro dia. E os alunos dos Juniores 2 que estiveram conosco no ano passado estudaram um pouquinho do que nós vamos falar hoje. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos no histórico, vamos fazer um, um caminhar pela Bíblia Sagrada para a gente chegar exatamente no momento da Páscoa do Novo Testamento e o significado dela. Nós vamos pegar do livro de Êxodo, lá no livro de Êxodo, no capítulo 12, quando Deus manda Moisés fazer o seguinte: na 10ª praga, Deus manda Moisés imolar ou matar um cordeiro. Esse cordeirinho teria que ser de um ano, sem defeito nenhum, e esse cordeirinho não poderia depois nenhum dos seus ossos ser quebrado. Esse cordeirinho iriam fazer o seguinte: matar o cordeirinho, derramar o sangue nas portas e passar nos umbrais das portas, e lá dentro eles iriam comer com a família deles, então era em família que iria comer. Se precisasse, iria chamar, se não desse a família toda para comer o cordeiro, iria chamar os vizinhos para comer, não poderia sobrar nada. E nenhum dos ossos do cordeirinho poderia ser quebrado. Ali seria comemorada a Páscoa, que significa passagem. Eles iriam sair livres. Mas só que, quando você olha, era exatamente uma das vitórias fantásticas de Deus. Deus mostrando que Ele era soberano. Porque todas as outras pragas tinham um objetivo. Era exatamente atingir os deuses dos egípcios. A última praga foi exatamente o faraó, o filho do faraó, que seria um faraó no futuro e na realidade era uma divindade também. Era uma vitória completa de todos os novos deuses anteriores que foram vencidos e agora o filho do faraó seria vencido também. E Deus mandou eles comemorarem a Páscoa. Nessa comemoração, então, teria que fazer dessa forma, comer pães asmos e também ervas amargas, significando o problema com aquele sofrimento que eles tiveram ali no Egito. E assim a comemoração foi feita e muitos judeus não obedeceram. E eu creio que morreram. Os filhos mais velhos morreram, como também o filho de Faraó. E com isso o povo de Deus foi liberto e Moisés entra na terra prometida. Aliás, ele caminha para a terra prometida. Eles desobedecem a Deus depois, ficam no deserto. Ali Deus manda eles fazerem o tabernáculo, que era o símbolo também da Páscoa, de certa forma. Eles teriam que fazer o propiciatório, que era o lugar onde colocava o sangue do cordeiro. Teria lá no início a bacia. Sempre a comemoração da Páscoa tem um cordeiro. Aliás, na Bíblia toda, o cordeirinho está sempre presente. Nunca esqueça disso. Nós, quando estudamos o ano passado, nós falamos sobre a vestimenta de Adão e Eva, que foi uma pele de cordeiro, provavelmente, para cobrir, para poder chegar na presença de Deus. Noé matou um cordeiro. Isaac, ele foi ser sacrificado pelo seu pai, mas um cordeiro morreu no seu lugar. E depois, mais à frente, quando nós olhamos agora, o cordeiro pascual. A Páscoa depois passou a ser comemorada por muito tempo pelos judeus. Um tempo foi parado, tinha um tabernáculo, depois eles pararam, reiniciou lá na Terra Prometida e teve algumas mudanças, porque já não era mais aquela correria, então teve muitas mudanças. E continuou até os tempos de Jesus. E Jesus, quando veio, ele sempre ia comemorar a Páscoa em Jerusalém. Quando ele tinha 12 anos, eles foram comemorar a Páscoa, quando Jesus Cristo esteve lá no templo, ele se perdeu. Na verdade, ele não se perdeu, os pais pensaram que ele tinha se perdido. Ele estava no templo conversando com os doutores da lei. E os pais o buscaram e ficaram maravilhados de ver o seu filho. E esse é um dos textos fantásticos que eu sei que você sabe de cor. E eu queria que você repetisse comigo. Vamos falar?
E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Lucas 2, 52. Jesus, então, continuou comemorando Páscoa, até que, quando ele já estava com seus 30 anos, ele volta a comemorar a Páscoa em Jerusalém. Ele morava na Galiléia e para ir para a Judéia eram 100 e tantos quilômetros, 140 quilômetros por aí. E nós sabemos que o ministério de Jesus Cristo foram de 3 anos, porque exatamente ele tem essas três vezes que ele foi a Jerusalém comemorar a Páscoa e depois voltava. Então, por isso que nós sabemos disso, porque ele sempre ia comemorar a Páscoa em Jerusalém. E na terceira vez que ele foi, já depois de adulto, depois de iniciar o seu ministério, ele entra triunfalmente em Jerusalém montado no jumentinho. E ele entra montado no jumentinho, todos cantando Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, Hosana ao filho de Davi. E Jesus entra e as criancinhas, e eu gosto sempre de destacar isso, vocês, as crianças de Jerusalém, da Igreja Presbiteriana de Jerusalém, cantaram subindo lá na escadaria, cantando, louvando a Deus dentro do templo. E naquele momento Jesus então diz: deixai que as crianças fiquem dentro do templo. Ele cita o Salmo 8, da boca de pequeninos e criança de peito tira-se o perfeito louvor. Mateus capítulo 21. E é interessante que nesse ministério de Jesus, ele indo já para a sua morte, ele é preso e ele é colocado então no madeiro. E ele é colocado no madeiro como um cordeiro, ficou mudo perante os seus tosqueadores. Ele não abriu a sua boca. É interessante no sentido de reclamar, pelo contrário, ele coloca diante de Deus a sua vida, ele coloca diante de Deus a sua vida. E quando você observa Jesus Cristo lá no madeiro, ele tem a oportunidade de perdoar também. Ele perdoa um ladrão, ele conversa com o outro e ele então está ali pronto para oferecer o perdão e o amor ali na sua morte. Se nós olharmos toda a Bíblia Sagrada, vamos ver sempre a figura do Cordeiro. Antes, um pouquinho, e ao texto que vocês estão decorando, que todas as crianças da nossa EBD estão decorando, é o texto de João, capítulo 1, versículo 29. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista exatamente fala isso de Jesus Cristo como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E se você olha o texto que eu citei para vocês, em Isaías 53, que fala sobre o Messias sofredor, fala sobre exatamente esse Messias que veio para sofrer e dar a sua vida por nós. E é interessante, se você for olhar o Salmo 22, você vai ver também algo muito especial. Esse salmo vai falar sobre Jesus Cristo dizendo, quando ele diz lá na cruz: Deus meu, por que me desamparaste? Por que me desamparaste? Esse Deus maravilhoso, ele cita a Bíblia Sagrada. Jesus é o servo sofredor, é o Messias prometido, que morreu e derramou seu sangue por nós. Mas o maravilhoso da Páscoa é que ele não ficou morto. Eu sou aqui do interior de Minas Gerais e aqui tem muitas questões na questão da época da Páscoa, de tristeza, de angústia, de sofrimento. O pessoal fica sábado da aleluia, uma choradeira. Então, muitas pessoas ficam tristes, uma tristeza muito grande. Mas para nós cristãos, que amamos a Deus mesmo, não é motivo de tristeza, porque o Cordeiro tinha um objetivo, ele era o substituto em todo momento. Lá no Velho Testamento, o Cordeiro substituiu o mais velho, o sangue dele passou ali nas portas e ali era a substituição. Era exatamente dizer assim: esse Cordeiro está morrendo no meu lugar.
quando Jesus morreu lá no Calvário, ele estava morrendo no lugar do ser humano, no meu lugar e no seu lugar. É por isso que nós temos uma alegria grande, porque nós temos uma certeza que Cristo não está morto. Ele não está morto. O apóstolo Paulo disse certa vez na sua carta, em Coríntios, ele diz o seguinte: se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé e vã a nossa pregação, e somos os mais infelizes de todos os homens. Se não há ressurreição, nós estamos perdidos. A morte alcança todos. Eu vou partir um dia. As pessoas que passaram por mim há tempos já partiram e não vão voltar. Mas Cristo morreu, mas Ele ressuscitou. E é essa esperança que nós, como cristãos temos. Que Cristo morreu, mas Ele ressuscitou. E o sangue dele pode ser passado dentro da minha vida, dentro do meu coração. O apóstolo João disse certa vez que o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. E eu gostaria de, indo para o final da nossa meditação, da nossa escola dominical, do nosso estudo, de falar uma coisa muito interessante. Uma vez eu fui num hemocentro lá em Brasília, era o dia do doador de sangue. E naquele dia foi interessante porque eu iria falar, eu ia dar uma mensagem e tinha outras pessoas que iriam dar mensagem também. Não era um culto ecumênico, era o pastor ia pregar, o padre depois ia falar e outra pessoa ia falar também. E eu tive essa oportunidade de falar. Mas eu fiquei pensando com antecedência o que falar aqui. E Deus me deu uma mensagem que eu achei muito interessante. Naquele dia, quando eu estava pensando no hemocentro, naquelas pessoas ali, naquele lugar que vão para fazer a transfusão de sangue, elas colocam ali, tiram o sangue todinho dela e depois colocam outros do lugar. Eu falo isso porque vocês já são meninos de 10 e 11 anos, podem entender isso. Eu tive meninos do Mackenzie, muitos meninos que faziam tratamento ali no Samaritano, e tendo que trocar sangue constantemente, fazer hemodiálise todos os dias. Então eu sei que muitos alunos, muitos meninos também da igreja, conhecem amiguinhos que têm que fazer essa transfusão de sangue. Ele tira o sangue velho, sujo, que já não está valendo mais, e coloca um outro sangue novo dentro das veias, dentro do corpo, para poder viver, senão não vai conseguir viver. E então, naquele dia veio então essa ideia de falar sobre o doador universal, Jesus Cristo. E é exatamente isso que ele faz comigo e com você. O Cordeiro de Deus que derramou seu sangue por mim e por você na Páscoa. Ele veio para que pudesse fazer o seguinte, uma transfusão de sangue da minha vida e colocar um sangue novo. Por isso que o texto diz de João: o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Todo o pecado. Então, que Deus possa fazer com que você, meu querido aluno, minha querida aluna, possa sentir isso nesta Páscoa. Sentir que nós temos um Deus maravilhoso que nos protege, que nos perdoa, que nos ama, que está do nosso lado. E esse Deus que é o Deus da história. Se você olhar de Gênesis a Apocalipse, vai falar sobre isso. A pessoa de Jesus. E eu digo sempre que tem um fio de sangue de Gênesis a Apocalipse apontando a pessoa de Jesus. E chegando até a minha pessoa e a sua pessoa. E por isso que eu estou escrevendo até um livro e o nome dele vai ser o seguinte: eu faço parte dessa história, desse livro. Você faz parte dessa história. Nós estamos no ano 2020, um ano difícil, um ano que nós estamos tendo que fazer nossa escola dominical em casa, mas é um ano de oportunidades que Deus está nos dando. Eu estava dizendo agora mesmo para um colega meu aqui no interior, que Deus nos dá oportunidades. Problemas
Talvez você possa até pensar, existe, tem problemas, mas talvez eu possa dizer para vocês, não existe problemas. Existem oportunidades de melhorias. Existe oportunidade de nós podermos repensar toda a nossa vida. Podemos amar mais, podemos viver mais, podemos ir mais à igreja, ler mais a Bíblia, orar mais, amar mais os nossos pais. Nós podemos amar mais esse Deus maravilhoso que nos mandou seu Filho Jesus Cristo. Oportunidades que Deus nos dá e está dando para mim e para você. Que Deus abençoe, que você tenha uma Páscoa maravilhosa e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja abundando o seu coração e a sua vida. Um grande abraço para vocês, muitas saudades. Eu espero poder encontrá-los logo e dar um grande abraço e um beijo em cada um de vocês. Até mais.